com vocês? Eu sou Camila Demãe, que o assunto de hoje do vídeo é polêmico. Esponja ou pincel? Qual que é o melhor? Bora lá? Quem acompanha aqui o canal já há um bom tempo vai lembrar que eu era a louca da esponjinha. Eu usava esponjinha pra tudo, pra aplicar base, corretivo, pó, enfim. Acho que desde que eu comecei a minha jornada na automaquiagem, isso há mais de 10 anos atrás, eu tentei fazer a aplicação de produtos cremosos com o pincel, não me adaptei, então eu fui pra esponjinha e virou meu amorzinho, não largava de jeito nenhum. Esse vídeo aqui não é pra fazer você parar de utilizar a esponjinha se você ama e não troca a esponjinha por nada. Mas eu queria pontuar aqui algumas informações que eu acho importantes e que me fizeram trocar totalmente a esponjinha pelo pincel. Hoje em dia eu não uso esponjinha mais pra nada. Deixa eu contar então pra vocês, primeiro, o que me fez mudar da esponjinha para o pincel. E depois a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre os prós e contras de cada ferramenta. Como eu falei, quando eu comecei a me maquiar, eu lembro que eu comprei um pincel de base, acho que foi um da Macrylan, um Kabuki, bem famosinho, do Cabo Branco. Eu nem tenho mais ele aqui porque ele quebrou e eu acabei jogando fora. Mas enfim, eu comprei o pincel e comprei uma esponjinha na época, era uma da Rica, que se eu não me engano era da mesma cor aqui da Marissades, que era mais pra um rosa mais aberto, mas enfim, era uma da Rica, que era bem famosinha na época. E eu tentei com o pincel e ficava tudo marcado, tudo estranho. Eu falei assim, gente, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tentei com a esponjinha úmida e pronto, vi que o acabamento ficou muito mais fácil, era mais rápido de você esfumar na pele. Falei, eu vou usar a esponjinha mesmo, e fui utilizando. E se você, assim como eu, ama esse mundo da maquiagem e ama aprender mais sobre a maquiagem em si, eu fui aprendendo, né, fui consumindo teorias de técnicas de maquiagem. A gente que gosta desse tipo de coisa, a gente sempre tá querendo consumir. A gente nunca para, né, naquela informação inicial. Eu, pelo menos, sou assim. Eu tô sempre consumindo, mesmo achando que eu já sei bastante coisa, eu tô sempre aprendendo mais e mais. E eu consumo muito conteúdo lá de fora também, de maquiadores de fora. E eu vi alguns maquiadores falando que a esponjinha não era a melhor ferramenta, que o pincel era muito melhor, e enfim. E eu também comecei a perceber, a minha opinião como criadora de conteúdo nesse nicho de maquiagem na internet, às vezes divergia muito de outras pessoas, da maioria das pessoas que também trabalha com esse conteúdo. E eu comecei a pensar, gente, será que só eu não me dei bem com determinada base, determinado corretivo? Porque todo mundo tá falando uma coisa, eu tô achando outra. E na maioria das vezes, né, é normal você divergir da opinião, a gente às vezes acaba sendo do contra mesmo. Só que eu comecei a ver alguns pontos que não era em relação ao acabamento da base, era sobre a duração, era sobre a base aderir na minha pele ou não. E eu comecei a pensar, o que eu posso mudar pra ver se o problema sou eu ou se eu só não concordei com a opinião de todo mundo. E aí eu comecei a querer mudar, né, a minha ferramenta de aplicação, que até então era a esponjinha, pelo pincel. Foi uma transição bem difícil. No início eu não me adaptava de jeito nenhum. Eu falei assim, não, gente, eu preciso mudar. Eu vi os maquiadores, eu vou citar aqui dois que eu gosto muito de acompanhar, mas eu acompanho vários lá de fora, porque eu sinto que os maquiadores de fora, eles falam muito mais sobre técnica de forma gratuita do que lançamentos de produtos e resenhas de produto, indicação de produtos, que é algo que eu gosto, mas eu prefiro muito mais aprender a técnica. Sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender. Inclusive isso aí é assunto pra outro vídeo. O Robert Welch é um maquiador britânico que eu acompanho, eu gosto muito do conteúdo dele. E a Melissa, agora eu esqueci o sobrenome dela, mas é a maquiadora da Selena Gomez. Eles falam muito sobre isso, sobre o pincel ser melhor do que a esponjinha e tudo mais. Comecei aplicando então com o pincel e dando acabamento com a esponjinha, porque de início eu não conseguia de jeito nenhum deixar a aplicação do jeito que eu queria, apenas com o pincel. E eu fui transicionando dessa forma até hoje em dia não depender mais nada da esponjinha. Somente eu uso só o pincel mesmo na minha aplicação, como vocês já veem nos vídeos. Falando um pouco sobre a esponjinha, ela de fato não foi criada para servir de ferramenta de aplicação de base. Ela foi criada para dar acabamento na maquiagem. Porém, as pessoas começaram a querer utilizar ela como ferramenta principal. Então já temos aí um ponto. Outro ponto é que primeiro surgiram aquelas esponjinhas de queijinho, né? Eu tinha antigamente, eu usava para aplicação de pó e tudo mais,
Mas depois, então, foi vindo as esponjinhas em formato assim. Primeiro aquelas de coxinha, né? Pra mim aquela lembra uma coxinha, mas enfim. E depois foram vindo aí de vários formatos. E depois começaram a vir também com diferentes materiais, livre de látex, mais porosas, mais lisinhas, enfim. A esponja absorve muito o produto, o nome já diz, esponja, então ela vai absorver. Ela absorve muito mais do que o pincel. O pincel não absorve nada de produto? Vai absorver, claro, porque é um pincel, ela tem cerdas, tem espaço entre as cerdas. Então um pouco de produto vai absorver, mas comparando a esponjinha, gente, é muita diferença. A esponjinha ela absorve muito. E como ela absorve muito produto, você acaba tendo que usar mais produto no seu rosto para ter aí a cobertura ideal que você deseja. E com isso você vai gastar mais produto. Com o pincel a gente consegue economizar mais produto. Esse também é um ponto que o pincel, na minha opinião, ganha da esponjinha. Segundo ponto é que a esponjinha, por ela absorver muito produto, o pessoal sempre fala, para ela não absorver produto, tem que umedecer ela com água. E de fato, ela seca, ela vai absorver mais. Mas o fato de você umedecer ela com água, a minha inclusive tá úmida aqui, não vai fazer com que ela não absorva. Ela vai absorver um pouquinho menos, mas ainda assim, gente, é uma esponja. Pensa naquela esponja lá de cozinha, de lavar louça, obviamente não é o mesmo material, mas aquela esponja ali, quando você vai lavar ela, você vai tirar ali, por exemplo, o sabão que fica dentro dela, você lava e continua saindo sabão. Até a esponja de maquiagem mesmo, quando a gente vai lavar, tem que ter paciência, viu? Que você vai, aperta ela assim, ainda tá saindo ali sabão que você utilizou pra fazer a higiene. Então a esponjinha, ela absorve muito produto, não adianta, e você vai gastar mais produto. E por ela ser uma esponja, ela absorve, quando você pega o produto e aplica na pele, ele não vai espalhar de forma uniforme. Você até pode achar que tá uniforme, porque a gente olha, né? E vou aplicar a base, você olhou que cobriu, tá uniforme. A olho nu talvez esteja, mas quando você chega bem de pertinho, e também na questão de durabilidade, que eu percebi muito isso, ela não aplica de forma nivelada por toda a pele, por ser uma esponja. E por isso, em alguns pontos, a sua base vai sair mais rápido, em outros vai demorar mais. Por quê? Porque a esponja não cria uma camada uniforme, ela vai aplicando um pouco mais de produto em áreas ali aleatórias. E com isso, você ganha aí uma base que não dura muito na sua pele por causa disso. Outra coisa da esponjinha é a questão da higiene. Obviamente os pincéis também a gente tem que lavar sempre, mas a esponjinha é primordial, assim, essencial que você lave ela a cada uso. Se você não lavar, vai se acumulando aqui bactérias, fungos, enfim, vários tipos de coisas ruins pra pele, que você pode ter alguma coisa, principalmente se na sua pele tiver ali uma espinha, um machucadinho aberto e a esponja estiver com alguma coisa, você pode vir a ter alguma coisa, tá, gente? Então lavar ela sempre é essencial. E tem que trocar a esponjinha. Os especialistas falam que a cada 3 meses é o ideal, né? Eu sei que tem gente que fica aí com a esponjinha há mais de um ano e fala, mas a minha tá ótima, olha assim, tá ótima. Tá ótima por fora, você não sabe como é que ela tá por dentro. Pro fungo aparecer aqui por fora é porque lá dentro já tá proliferado há muito tempo. Então tem essa questão, eu sei que muita gente não vai concordar comigo e tá tudo bem, contanto que seja respeitoso nos comentários. Mas de fato é algo que você tem que tomar muito cuidado. Fora que às vezes você esquece ela úmida dentro da necessaire, por exemplo, já aconteceu comigo, você vai tirar, tá mofada, tem que jogar fora e comprar outra. E você acaba gastando dinheiro também com isso. O pincel que você comprou uma vez, ele vai até o dia que você olhar pra ele, nossa, tá todo podre, tá ruim, e você acaba querendo comprar outro. Claro, eu aqui tenho vários pincéis de base, mas também porque eu tenho que testar, né, o meu trabalho. Mas enfim, você compra um pincel de base que você gosta, que você adaptou, pronto, você não precisa mais trocar, só lavar ele direitinho. As cerdas do pincel são melhores e mais fáceis de fazer a higiene do que a esponjinha, tá? Porque são cerdas, né, gente? A gente consegue entrar melhor aqui entre elas do que a esponja, que é uma superfície porosa. E uma coisa que eu vejo muita gente falando em relação ao pincel é que, o pincel deixa uma cobertura muito pesada, a esponjinha dá um acabamento mais natural, por isso que eu prefiro a esponjinha. Mas não é bem assim, tá, gente? Existem tipos de pincéis que vão te dar aí acabamentos diferenciados. E além disso, tem muito essa questão da pressão que você está utilizando para aplicar a base. O que acontece? Com a esponjinha, a gente está acostumado, né, a pegar a base e, dando batidinhas. E essas batidinhas aqui, a gente faz com uma certa pressão, que eu sei que eu também já utilizei a esponjinha, então
sei do que eu tô falando, a gente faz com uma certa pressão. Uma pressão que quando a gente vai utilizar o pincel, não precisa de toda essa pressão. Só de você fazer assim, ó, com a mão levinha, o produto já espalha. E no pincel a gente pode dar batidinhas quando a gente quer manter a cobertura. E a gente pode fazer leves movimentos circulares, assim, ó, com a mão bem levinha, quando a gente quer esticar mais essa base, deixar ela mais natural. Então, qual é a minha ideia aqui hoje? É aplicar de um lado os produtos com o pincel, do outro lado com a esponjinha, e também mostrar pra vocês qual seria uma forma de tentar amenizar os contras da esponjinha aqui do lado que eu vou fazer a aplicação com ela. Eu tô com a make dos olhos pronta e já hidratei aqui a minha pele. Utilizei hidratante reparador da Salve de sempre. Inclusive, temos cupom de desconto no site da Salve e da Contém o Grama. 30 hashtag Camila Demanque pra vocês garantirem um descontinho aí nas suas comprinhas nos sites das marcas. Vou utilizar aqui a base Feel Smooth da Ruby Rose, que é uma base que quando eu testei ela pela primeira vez com a esponjinha, a durabilidade dela na minha pele foi horrível. E eu fiz o teste depois com o pincel e eu percebi diferença na durabilidade da base. Tudo por causa da ferramenta que eu utilizei para fazer a aplicação. Então vejam como que isso é de fato importante. Vou chacoalhar ela aqui. Eu também escolhi ela porque é uma base fluida. E bases fluidas, geralmente com a esponjinha, não dá muito certo. Porque como ela é muito fluida, a esponjinha tende a sugar mais ainda do que se fosse uma base mais cremosa e mais densa. Qual que é a melhor forma de você aplicar com o pincel? A gente vê aí as blogueiras, inclusive eu às vezes faço isso na hora da preguiça, aplicando diretamente na pele e vindo tanto com o pincel como com a esponjinha. Isso não dá muito certo porque primeiro a gente não tem controle de produto quando a gente vai aplicando aqui, e segundo que a gente concentra produtos em uma área específica e o pincel vai arrastando até deixar nivelado, vai demorar mais. Então o ideal é você pegar uma plaquinha ou o dorso da sua mão, colocar um pouquinho de base e vai por mim, vai aos poucos. É melhor ir aos poucos e acrescentando cobertura do que pegar muito produto e ficar aqui sobrando e você gastar produto à toa. Vou pegar aqui o meu pincel, esse aqui é da Shein, é um dupe do Dara Beauty. Percebam que ele tem o formato chanfrado, ele tem bastante cerdas, mas ele é bem macio, ó. Ele não é aquele pincel super duro, ele é bem macio mesmo. Vou pegar aqui a minha base com batidinhas. A base já passou aqui para as cerdas do pincel e agora eu venho então aplicando. É aquilo que eu falei, onde eu quero mais concentração de produto, mais cobertura, batidinhas é o essencial. Onde eu não preciso de tanta cobertura assim, por exemplo, na região aqui, ó, do bigode chinês, que eu sempre esqueço o nome técnico dessa área, mas enfim, vocês sabem que área que é. Eu tenho uma linha de expressão aqui, então é legal evitar o acúmulo de produto. Aqui, ó, eu posso fazer leves arrastadinhas ou movimentos circulares, ó. Mas com a mão bem leve. Não precisa colocar pressão. Só, ó, de você levemente tocar a pele, o pincel já faz o trabalho. Percebam que eu vou aproximar para vocês verem melhor depois, mas esse pincel aqui não marcou, né? Não riscou a base. Vou colocar mais um pouquinho de base. Pego aqui, ó, e vou aplicar agora na região da testa. Essa questão do pincel marcar, riscar a pele ou não, tem a ver muito com a qualidade do pincel, tá? Esse daqui da Shein é um que não marca. Existem pincéis, sim, que não tem uma qualidade muito boa e aí vai marcar mais a pele. Tô aplicando agora aqui, ó, no nariz. Base aplicada desse lado do rosto e olhem como que a pele tá bonita. Ela tá nivelada, ou seja, tá com quantidades iguais de produto de uma maneira mais uniforme. E a pele tá bem leve. Uma coisa legal também do pincel em relação a linhas de expressão, se você tem a pele com muitas linhas, opte por pincel e de preferência pincéis com as cerdas mais espaçadas, porque vai carregar menos produto nas depressões do rosto, que são as linhas de expressão. Percebam como essa base também fica natural no sentido de ter um acabamento mais natural na pele. O que acontece com a esponjinha, e isso eu vi muita diferença também quando eu comecei a utilizar o pincel. Quando você está utilizando uma base mais hidratante, mais glow,
e você usa a esponjinha naturalmente ela vai sugar essa coisa, essa pegada mais hidratante da base. Então, até você conseguir ver esse efeito glow na sua pele utilizando uma base com essa pegada, vai demorar bem mais, você vai querer aplicar mais produto e às vezes você nem chega a ter esse acabamento, dependendo da esponjinha que você está utilizando, da qualidade da esponjinha, que isso também conta. Mas então, agora eu vou aplicar desse lado aqui e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o pincel, dorso da mão, não aplicar produto na pele, porque eu já falei pra vocês, a esponjinha, ela vai absorver em contato com o produto. Então, se a gente vier assim, ó, a primeira chuchada que você der na cara com a esponjinha, ela vai sugar o produto aqui, vai acumular e vai criar uma camada totalmente desnivelada na pele. Então, o legal pra gente tentar driblar um pouquinho esse problema é colocar a base no dorso da mão, pegar a esponjinha úmida. Não pode estar com água, tá, gente? Eu hidrato a minha esponja com água e tiro bem o excesso com uma toalha. Outra coisa que você pode fazer também é hidratar a sua esponja à noite, deixar ela secando no lugar arejado, e de manhã você pega essa esponja porque ela vai estar hidratada. Nada de esponja com muita água, porque água, ela não casa com a maioria dos produtos que você está utilizando. Isso já aconteceu comigo. Inclusive com a base da Alice Salazar. Eu vou trazer um vídeo utilizando a base da Alice Salazar com o pincel pra vocês verem a diferença. A cor continua escura, tá? Isso é um problema na cartela de cores, mas eu vi muita diferença no acabamento da base. Mudei até de opinião sobre a base, mas enfim. A esponjinha com muita água dentro dela, em contato com algumas bases que não são a base de água, pode esfarelar, pode ficar feio o acabamento, a base não pode aderir na pele, então isso é um grande problema, tá? Vou pegar aqui, ó, a base assim, dando batidinhas contra a pele. E ó, já conseguimos dar uma igualada melhor na esponja, estão vendo? Não tá 100% porque é uma esponja, mas já igualou bem mais. E agora eu venho aplicando, concentrando da mesma forma que eu fiz do outro lado nas áreas onde eu quero mais cobertura. E ó, percebam que eu já venho colocando mais base aqui, porque a base já foi toda embora. Então, de fato, ó, suga mais produto e vou vir aplicando aqui, ó, do outro lado do rosto. A esponjinha vocês já sabem, né, gente? Sempre com batidinhas. Vou pegar mais um pouquinho de base e vou aplicar agora aqui na região da testa. Só de você fazer isso, de pegar a esponjinha primeiro, dar batidinhas aqui no dorso da mão com o produto para depois vir na pele, vocês já vão notar a diferença. Quem aí é do time da esponjinha, testa fazer dessa forma e me conta se você vai ver diferença tanto no acabamento, na qualidade da cobertura, como na durabilidade da base. Vocês vão ver que a base ela vai durar mais porque ela vai estar nivelada na pele. Tô aplicando um pouquinho mais aqui, ó, que é na região onde eu tenho rosácea, aqui nos dois lados do rosto mais acentuada. Tô aplicando mais, que eu senti mais essa necessidade. Pra quem costuma dizer que o acabamento com o pincel fica mais pesado, olhando aqui assim, ó, você não me diz que tá bem parecido o acabamento? E eu não sei na câmera se tá aparecendo, mas desse lado aqui do pincel eu vejo a minha pele mais glow, com aquele viço maior do que do lado da esponja, porque como eu falei, a esponja ela vai absorver um pouco disso, desse efeito. Então aqui ao vivo, esse lado aqui pra mim tá mais bonito. Vamos agora de corretivo. Eu peguei aqui o corretivo da Bruna, que é o BT Skin Plus, que eu adoro. É um dos meus corretivos favoritos. Que ele tem essa vibe de ser um pouquinho mais pro natural, não ser um corretivo de altíssima cobertura. E eu vou aplicar ele aqui, ó, dos dois lados, a quantidade que eu geralmente tenho utilizado agora com o pincel. Desse lado aqui eu vou utilizar o pincel, que é como se fosse esse aqui de base, só que a versão mini dele, que também é da Shein. E aqui, ó, dando batidinhas à mão, gente, bem levinha, tá? E aqui, novamente, dependendo da qualidade do pincel que você tiver usando, vai ficar impecável o acabamento ou vai ficar ruim. A questão central, além da qualidade do pincel, é você ter a mão leve, não precisa bater com força nem nada do tipo, ó. Fiz aqui a aplicação, agora então eu vou vir com a esponjinha, dando aqui, ó, batidinhas. Aproximei e abaixei as luzes para vocês poderem ver. Desse lado aqui, então, eu fiz, né, a aplicação com a esponja. Desse lado, com o pincel. Eu não sei se tá aparecendo aí na câmera,
mas aqui o lado com o pincel tá mais coberto, porque não absorveu tanto produto. Desse lado aqui eu colocaria um pouco mais de corretivo. E qual é o problema de colocar mais corretivo? Em quem tem linhas, principalmente, e textura, que é algo que eu tenho bastante aqui no início do olho. Vai realçar tudo isso. Então a gente não quer, principalmente quem tem muitas linhas finas, linhas de expressão, textura, poros também na pele. A gente não quer colocar muito produto para não realçar essas texturas, essas linhas. Então desse lado aqui eu colocaria mais uma camadinha para terminar de cobrir a minha olheira, que não é uma olheira tão pigmentada assim, mas imaginem o efeito numa olheira que pede um pouco mais já de corretivo. E consequentemente essa região iria acabar dando uma pesada a mais do que desse lado aqui. Ai, Camila, mas então você está demonizando a esponja. A esponja não é para utilizar nunca. Não é bem assim. Se você tem linhas de expressão, eu recomendo você utilizar a esponjinha como ferramenta de acabamento, que é para o que ela foi destinada. Um exemplo, você aplicou uma base nova que você comprou, você não conhece muito da base, ou errou a mão na base, acontece, né? A gente sabe que acontece. E acabou pesando muito na pele. Você pode, depois que você fez a aplicação, vir com a esponjinha e dar batidinhas no rosto. Por quê? A esponjinha vai absorver, né, uma parte dessa cobertura e vai dar uma diminuída dessa carregada da pele. Ou então você tá percebendo que o corretivo que você aplicou tá acumulando demais nas linhas. Vem com a esponjinha como ferramenta de acabamento e dá batidinhas nas regiões das linhas, porque a esponjinha vai sugar esse produto em acúmulo, vai tirar esse acúmulo. Então a esponjinha não é de todo ruim. Eu guardo essa esponjinha aqui exatamente para isso, para esses acabamentos que às vezes, dependendo se eu estou deixando um corretivo novo, algo novo, ou erro a mão sem querer, a esponjinha serve para isso. Mas como eu cada vez mais estou tendo mais destreza com o pincel, eu preciso cada vez menos de fazer isso com a esponjinha. Aplico pouco produto, se precisar aplico mais um pouquinho, mas o pincel, ele trabalha com o produto na pele. Eu não sei como traduzir isso pra vocês de uma forma que fique bem plausível, mas eu acho que na minha mente dá pra vocês entenderem. Espero que vocês estejam entendendo. O pincel, ele trabalha com a superfície da pele. A esponjinha, ela só deposita na superfície. Então, por isso também que o pincel faz a make durar mais, deixa o acabamento nas linhas e textura mais bonito, num geral, do que a esponjinha. Bom, agora eu vou aplicar aqui contorno e blush pra gente fazer a aplicação do pó. E eu vou fazer a mesma coisa, aplicar de um lado com esponjinha e do outro com o pincel pra gente ver as diferenças. Pronto, já tô aqui com o blush e o contorno aplicados. Vamos agora selar essa pele. De um lado, eu vou utilizar esse pincel aqui, que é o que eu tenho utilizado, e eu tenho amado ele. Ele é muito bom, principalmente para fazer a aplicação de pó em áreas mais precisas, por causa desse tamanhinho dele. Ele também é da Shein, tá, gente? Se vocês quiserem, comenta aqui pra mim que eu deixo os links dos pincéis da Shein, caso quem queira ir comprar. E do outro lado, eu vou utilizar também a esponjinha, mas a esponjinha de veludo, pra aplicação do pó. Ai, Camila, é errado aplicar o pó com a esponjinha de veludo? Não. Mas o grande problema aqui cai de novo na mesma questão da esponjinha dessa daqui, que é mais fofinha, que é absorção de produto e desnivelação de produto. Então, essa esponjinha, ela vai concentrar aqui o pó em algumas áreas mais do que outras, e vai depositar mais em algumas áreas do que outras, e você vai sentir que precisa pegar muito mais pó, porque ela vai absorver um pouco do pó, mesmo sendo um produto que não é cremoso, que não é molhado, ele é seco, mas mesmo assim o pó entra por aqui, então você vai sentir a necessidade de pegar mais pó para fazer a aplicação e sentir o pó ali. Por isso que eu tenho preferido utilizar o pincel também. Mas não é errado, gente. Tem como driblar, assim como eu mostrei aqui desse lado com a esponjinha. Tem como amenizar, né, esse efeito de desnivelação da pele. Então desse lado aqui eu vou tirar o acúmulo com o pincel. Aqui sim você pode tirar o acúmulo. Se você fez a aplicação com o pincel e na hora de selar você viu que tá com acúmulo, você pode pegar uma esponjinha e tirar. Eu vou tirar desse outro lado aqui, mas aqui então, ó, eu vou pegar o pincel e vou dar batidinhas, como eu sempre faço. Vou pegar aqui o meu pó. Eu tô utilizando hoje o BT Skin Powder na cor Unique Quartz. Vou pegar aqui com o pincel, ó, e vou dar batidinhas contra a tampa pra entrar bem o pó dentro da cerda e não ter acúmulo. Então eu pressiono bem e depois eu bato, ó, pra tirar o excesso. Então toda a superfície do meu pincel, ó,
tá com pó. E aí sim, eu venho aplicando aqui, dando batidinhas. E aí é aquilo, se você quiser, se você achar que não foi suficiente, você pode pegar, fazer mais uma camadinha dessa forma. O que eu mais sinto diferença é no acabamento. Aqui com o pincel eu sinto que eu tenho mais controle de produto, tanto na área quanto em relação à quantidade. E isso pra mim, gente, que tô ficando aqui com a pele, né, eu vou fazer 30 anos agora em dezembro, isso ajuda muito a não pesar na pele. Desse lado aqui, eu vou tirar o acúmulo das linhas com a esponjinha, dando batidinhas. Vou pegar a minha esponjinha de veludo, vou pegar aqui também, ó, pressionando. E olha como que ela pega muito mais pó. Aí o que você pode fazer pra amenizar isso aqui? Pressionar ela contra a sua pele pra tirar o excesso. E olha só o excesso que ficou aqui. Nada te impede depois de utilizar esse produto aqui que tá no dorso da sua mão, pegar ele de novo e aplicar em todas as áreas do rosto, tá? Mas ó, pressiona bem pra tirar o excesso e pra nivelar. Olha como ficou mais nivelado na superfície da esponja. Aí sim, ó, você vem dando batidinhas, selando essa região abaixo dos olhos. Aproximei e abaixei as luzes só pra vocês verem melhor. Então, desse lado aqui temos a esponjinha, o lado da esponjinha. E desse lado aqui, o lado com o pincel. E eu não sei se estão conseguindo ver, gente, mas desse lado aqui, a minha linha abaixo dos olhos, ela tá mais evidenciada do que desse lado. E aqui, ó, eu senti que o pó pesou. Tanto é que ele tá realçando a textura aqui, ó, dessa região. Vocês estão conseguindo ver, ó. Aqui tá realçando bem a textura e ficou meio feio o acabamento. Aqui, ó, eu já acho muito mais bonito. Tá selado, ó. Eu posso passar a mão, tô sentindo sequinho, mas sem acúmulo, sem exagero de produto. E claro, de uma forma mais nivelada do que desse lado aqui. Aqui nas laterais do meu rosto, que é uma área que eu não tenho linhas, tirando aqui na região do bigode chinês. Então, essa região aqui, vou até selar ela primeiro. Tô selando aqui, ó, com o pincel desse lado. E desse lado aqui, ó, com a esponja. E nessa lateral aqui do rosto, que eu já falei em outros vídeos, é uma área que você encosta muito. Principalmente quando você vai em algum evento, vai cumprimentar muitas pessoas. Eu gosto de pesar um pouquinho mais na mão. Desse lado aqui eu vou usar pincel. Tô usando um assim, ó, que ele é mais denso. Vou pegar aqui, concentro bastante pó na cerda do meu pincel. E eu vou dar batidinhas com esse pó no pincel, ó, pra selar bem essa região. Eu gosto muito de fazer isso. Se for um dia que tiver muito calor, que eu sei que eu vou, né, abraçar muitas pessoas, faço uma segunda camada de pó com o pincel. E nesse caso tem que ser um pincel de cerdas mais juntinhas, porque isso é uma coisa que também que eu esqueci de falar. Quanto mais denso e duro for o pincel, ou seja, quanto mais as sardinhas estiverem juntas uma das outras, mais cobertura e mais concentração de produto esse pincel vai te dar. Agora, quanto mais afastada e mais macia, mais molenguinha forem as cerdas do seu pincel, menos cobertura ele vai dar mais leveza na pele e ele vai esfumar, vai polir muito mais a pele do que um pincel com muita cerda e bem denso e bem durinha a cerda, sabe? Um exemplo prático disso é o pincel Duo Fiber, que a gente vê muitas pessoas recomendando ele quando você quer um acabamento de base mais natural, mais leve. E por que o pincel Duo Fiber é recomendado? Se a gente virar aqui, ó, a gente vai ver. As cerdas dele são bem espaçadas, estão vendo? E ó, o Duo Fiber é um pincel muito molinho. Por isso, tá? Que ele vai te dar um acabamento mais leve na pele e vai polir mais a sua pele. É bem diferente, por exemplo, de um pincel Kabuki, tipo esse daqui, ó. Esse aqui ele é da Ruby Rose, tá, gente? É o F88, eu não sei se ainda existe essa linha de pincéis da Ruby Rose, mas enfim, ó. Esse pincel aqui foi um dos primeiros que eu comprei de base. Depois da Macrylan foram esses da Ruby Rose. E ó, ele é bem denso e é bem, ó, durinha a cerda. Então ele te dá mais cobertura. Se você tá utilizando uma base muito levinha, muito fluida, tipo a Serum Nude Me da Natura, ou até mesmo essa da Ruby Rose, e você quer preservar bem a cobertura dessa base, pincéis mais densos vão te ajudar com isso, tá? Pincéis mais fofinhos vão espalhar mais a base, esticar mais a base na pele e deixar com o acabamento mais leve, mais natural, com de leve a média cobertura, vamos dizer assim. Bom, desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com a esponjinha
Tô pegando aqui, ó, concentrando bastante pó na esponja, ó. Tiro um pouco do excesso, pressionando bem aqui no dorso da minha mão, pra igualar bem essa quantidade de produto, e venho dando batidinhas pra gente selar bem aqui essa região. E aí percebam, ó, como que assim que eu aplico dá pra ver a quantidade de pó a mais que foi aplicado do que desse lado aqui, sendo que a quantidade aqui já é a necessária para dar o efeito que eu quero, que é garantir a durabilidade dessa região, para quando for abraçar alguém não transferir a base e tudo mais. Selar a pele com um pincel mais fofinho, no caso de pele madura também, é muito mais preferível do que com a esponjinha, porque vocês viram, né? A esponjinha vai concentrar muito mais pó. Nesse caso, o pincel você consegue esfumar o pó, consegue trabalhar o pó na pele, o pó não fica ali disperso em algumas áreas do rosto, principalmente em quem tem linha de expressão. O pincel para pele madura é a melhor forma de fazer a aplicação e garantir que as suas linhas não vão ficar acentuadas com o pó. E a make tá finalizada, eu vou aproximar para vocês verem os detalhes. Desse lado aqui, então, temos o acabamento todo feito com o pincel. Reparem bastante nas texturas da minha pele, nas linhas de expressão. E desse lado aqui, o acabamento com a esponjinha. A principal diferença que eu tô vendo é o viço da pele, não sei como tá traduzindo aí na câmera, mas desse lado aqui a minha pele aparenta estar mais viçosa, mais leve. E a minha olheira, desse lado aqui com o pincel, eu sinto ela mais coberta. Desse lado aqui ela não tá 100% coberta, não. Deixa aí pra mim nos comentários a sua opinião, qual lado você prefere, qual lado você usaria. Então, qual é o melhor? O pincel ou a esponja? Eu vou te dizer, depende. Depende de como que é o seu ritual na hora de você se maquiar. Depende do que você quer, qual o seu objetivo. Depende do seu tipo de pele. Se você acha que você não tem muita habilidade com o pincel, se você não consegue dar acabamento na sua base com o pincel, se você gosta de algo mais rápido no dia a dia, enfim, gente, tem muitos fatores aí pra você analisar e ver. Se você é iniciante na maquiagem, geralmente iniciantes é melhor a esponjinha, você vai ter menos dificuldade, vai se frustrar menos se a maquiagem, o acabamento não ficar do jeito que você quer, né? Geralmente com o pincel tem mais dificuldade quem é iniciante. Enfim, eu sei que hoje em dia eu só utilizo o pincel, recomendo o pincel se você já notou alguns desses problemas que eu pontuei no início do vídeo. Testa, começa a utilizar a base com o pincel. Passa pela transição, utiliza primeiro o pincel e dá acabamento com a esponjinha. E quando você começar a pegar ali o macete de utilizar o pincel, a leveza na mão para utilizar o pincel, vai largando da esponjinha aos poucos. Foi assim que eu fiz. E eu acho que você vai ver muita diferença no acabamento, na durabilidade da sua pele. E como eu falei nesse vídeo todo, leveza. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de sentir que eu tô maquiada. Sabe aquela base super densa, super reboco, que você passa e você sorri e você faz as expressões e você sente a base no rosto? Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Então pra mim o pincel, principalmente os pincéis mais fofinhos, quando eu quero uma cobertura bem leve, assim, a textura da pele bem leve, o pincel mais levinho pra mim é maravilhoso. A esponjinha eu realmente aposentei. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um tema que vocês me pediram muito pra trazer. Eu demorei, mas então tá aí, trouxe pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, porque isso me ajuda e muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir no Instagram, @CamilaDeMãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!